Eu na Flip no fim de semana conversei sobre política com uma pessoa e a gente estava analisando essa disputa entre a centro-direita e a extrema-direita para saber quem vai ser o candidato que vai para o segundo turno, no provável segundo turno, contra a esquerda no ano que vem. E tem uma discussão muito interessante aí que eu queria trazer para cá, para o nosso matinal, que é o seguinte: a viabilidade eleitoral da centro-direita chegar ao ganhar um eventual segundo turno é maior. Né? Por quê? Porque no primeiro turno, se o candidato da direita, né, o principal candidato da direita for de centro-direita, e essa pessoa for identificada como anti-Lula, a pessoa que vai derrotar o Lula, e o Bolsonaro apoiar essa pessoa em algum momento da disputa, essa pessoa vai para o segundo turno. Porque muitos dos eleitores do Bolsonaro eles são fundamentalmente anti-Lula. Há também os bolsonaristas cegos, que até se o Bolsonaro falar vota no Lula, tem gente que vota. Mas muitos, a grande maioria, é anti-Lula. Então, um candidato de centro-direita que for para o segundo turno contra o Lula, ele pode convencer aquela meiuca de centro que não gosta nem do Lula nem do Bolsonaro e receber o voto dessa pessoa. E para o Brasil, essa disputa centro-direita, centro-esquerda, quer dizer, vamos considerar aqui uma disputa Lula e Tarcísio, Lula e Ratinho Júnior, Lula e Ronaldo Caiado, Lula e Romeu Zema, esses nomes, embora os quatro tenham namorado em algum momento, para usar o tipo de figura de linguagem que o Bolsonaro gosta, o bolsonarismo, eles não são o Jair Bolsonaro. E isso não são nos seus governos, os governos deles não são como o governo do Bolsonaro, não são caóticos como é o governo do Bolsonaro, não são trens desgovernados como o Bolsonaro é. E isso para o país seria, na minha visão, algo melhor do que você ter um segundo turno Bolsonaro e Lula. Ou você ter um segundo turno Eduardo Bolsonaro e Lula. Ou você ter um segundo turno Michele Bolsonaro e Lula. Porque o Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro são, de certa maneira, trens desgovernados que nem o pai, né, que nem o marido. Agora, para o Lula, a extrema-direita no segundo turno é mais interessante, porque o Lula derrota com mais facilidade um Eduardo Bolsonaro, não sei uma Michele, porque a Michele tem aí a coisa do novo, ela pode ser percebida como uma grande novidade, e isso pode sair de controle e fazer a Michele ganhar do Lula. Mas o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ainda mais com as bobagens que ele fez nas últimas semanas, ele é um candidato mais fácil de ser batido pelo Lula. Mais do que um Tarcísio, por exemplo, mais do que um Ronaldo Caiado, enfim. Queria te ouvir sobre isso, Bia. Gui, e eu pensei algo enquanto você estava falando da Michelle, né? Além de ser algo novo, né? A Michelle, o nome dela tem menos rejeição do que a do Eduardo Bolsonaro nas pesquisas de opinião. E ela é mulher, né? O Bolsonaro teve uma rejeição muito forte do eleitorado feminino na eleição passada. É um eleitorado que ele perdeu para o Lula. E é uma mulher evangélica, né? E os evangélicos são um nicho aí do eleitorado do qual a esquerda não conseguiu se aproximar nos últimos anos, apesar de ter identificado que tinha perdido justamente para a extrema-direita.